Vamos ler então Daniel capítulo 6, capítulo muito forte, e particularmente eu amo o livro de Daniel. Foi inspiração para minha avó, viu tanto as passagens bíblicas do profeta Daniel, que colocou o meu nome de Daniel também, aleluia. Então eu tenho o prazer de carregar esse nome. Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes, que estavam sobre todo o reino, e sobre ele pôs 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos quais. Esses príncipes davam conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, os príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Quem recebe esta palavra? E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em prolongar um dito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, agora pois ao rei confirma a proibição e assina o dito para que não seja mudado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. E Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa e orava, em casa, ora, via no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Entrei 3 vezes no dia, punha-se de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Então o rei respondeu dizendo, então responderam ao rei dizendo: Daniel, que é um dos teus filhos dos castigos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel e propôs no seu coração livrar-o até o pôr do sol, trabalhando para salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos Medos e dos Persas, que nenhum edito, decreto que o rei estabeleceu pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus
a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com uma voz triste, e disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido livrar-te dos leões? Aleluia. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que nem me fizesse dano, porque não achaste em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. E assim, tirando Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões apoderaram deles, e lhes esmagaram todo. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Volta lá 27. Volta. Eu quero que você cante. Nós cantamos, e eu quero que você entenda: quando a gente canta a palavra de Deus, vem um poder extraordinário. E eu quero que você leia bem forte esse verso. 1, 2, 3. Eles livra e opera sinais nos céus e na terra. Eles, aleluia. 28. E este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e do Ciro o persa. Amém? Diga graças a Deus. Queridos, esta é uma palavra tremenda. Dá meu celular aqui, Isabelle, para eu ver o horário que eu estou. Esta é uma palavra tremenda. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqueles homens tinham inveja de Daniel, porque todo o reinado que Daniel passou, e Daniel passou por diversos reis, mudava um, vinha outro, mudava um, vinha outro, mudava o sistema, vinha outro sistema, porque aquele lugar foi sendo tomado.
e todos os reinos que vinham, os reis que vinham, e a mudança de estrutura, de reinos que havia na Babilônia, não interessava. Em todos os reis que dominaram Babilônia, sempre Daniel também era achado e permanecia abençoado. O que eu quero começar a dizer para vocês, queridos, que embora nós tenhamos presidentes e governos neste mundo, e nós temos que cumprir a nossa cidadania como voto, e enfim, mas a minha esperança não está nos reinos desta terra, a minha esperança está no reino dos céus. E Daniel, ele passava de reino para reino, de governo para governo, mas o Senhor sempre o sustentava, e o Senhor sempre o abençoava. E eu quero dizer isso para você nesta noite, em nome de Jesus, que isso esteja guardado no seu coração. Existem pessoas que elas acham que a sua vida é gerida pelo aquilo que acontece no mundo. Embora nós influencie, embora nós temos que orar, embora a gente, como eu disse, tenha o nosso papel como cidadão, a minha esperança está em Deus. Mas existem pessoas que acham que a sua vida está assim por causa de governo A, de governo B, de governo C e de governo, enfim. Enquanto você ficar pensando nos governos deste mundo, e que quando muda o governo a sua vida vai mudar, infelizmente, querido, a sua vida sempre vai continuar a mesma coisa. Eu já estou ficando meia idade. Eu vim do período militar. Depois eu lembro daquela constituinte, Ulisses de Guimarães. Depois eu lembro das diretas já, constituinte. Depois Tancredo. Depois morreu. Depois Sarney. Depois o Collor. Depois Itamar. Depois FHC. Depois Lula. Depois Dilma. Agora Bolsonaro. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que é fiel a Deus, eu estou falando que eu faço essa campanha desde essas épocas aí, aleluia. Aquele que é fiel a Deus, em todos os governos, pode ser bom, ruim, mais ou menos, ou péssimo, Deus abençoa, Deus prospera, Deus coloca em cima, Deus, Ele muda a sentença. Pode ser governo bom, ruim, mas nossa vida está nas mãos de nosso Deus. E eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, pode mudar estações, governos e reis, mas se você tem a sua esperança em Deus, se você tem a sua esperança em Jesus, você vai prosperar em todos eles, aleluia. Digo, meu reino é dos céus. Então tem gente que está aí preocupada, perde tempo, perde dinheiro, porque tempo para mim é dinheiro, pesquisando. Gente, comece a investir no reino de Deus, comece a encher a sua vida, a sua palavra. Se vocês tivessem todos feito o seminário Quebrando as Fortalezas da Mente, invista o seu tempo na presença, na oração, na palavra de Deus. E Daniel, ele mostra um segredo espiritual. No capítulo 1 eu ministrei para vocês, ele escolheu a não se contaminar, ele escolheu estar no reino, estar na Babilônia, mas não se contaminar na Babilônia, e ele governou sobre a Babilônia. A Babilônia não tinha poder sobre ele, a Babilônia não dominava, mas ele dominava a Babilônia. E esta é a palavra. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar inteligência, Deus vai dar graça e poder, e aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. E você não será governado pelo mundo, mas você vai governar o mundo, aleluia. Então as pessoas têm inveja, tinha inveja dele.
Você sabe que a inveja nada mais, nada menos, aquela pessoa que te inveja, é porque ela queria estar no seu lugar. Então não fique bravo, fique penalizado, porque ela queria ser o que você é. Mas enfim, todo invejoso é maligno. Seu coração fica um coração maligno. E eles tentaram tantas coisas contra Daniel. Deus sabe lá o que eles tentaram contra a vida de Daniel. Até que eles descobriram um ponto fraco, que não era um ponto fraco. Eles descobriram que Daniel, ele não tinha defeito, assim, de roubo, de corrupção, enfim. Era um homem íntegro. Mas Daniel, ele era fiel a Deus. Então eles, com as suas mentes malignas, eles colocaram no seu coração, dizendo assim: olha, nós só vamos pegar Daniel, nós só vamos conseguir algo contra Daniel se colocar alguma coisa contra o seu Deus, contra aquilo que ele vive, aquilo que ele serve. E diz a palavra então que eles chegaram diante do rei, e o rei, cheio de arrogância, o ego do homem, e eles chegaram diante: ó rei, o senhor é maravilhoso, o senhor é poderoso, olha tudo isso que o senhor conquistou, e nós queremos fazer uma homenagem para você, ó rei. Nós queremos fazer aqui 30 dias, que nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode pedir nada, não pode adorar, porque lá na Babilônia, gente, era deuses para tudo que era lado. Ninguém pode acender vela, ninguém pode rezar, ninguém pode, nada, os templos, as casas, os deuses, ninguém vai orar, ninguém vai rezar, ninguém vai para a igreja, não vai acontecer nada, só vão pedir para ti, para mais ninguém, porque nós queremos te honrar. E diz a palavra de Deus que aquilo entrou no coração, e ele deu esse decreto, e naqueles, palavra de rei, todo mundo sabe, como diria o poeta, não pode voltar atrás, e principalmente naquilo que eles viviam. E quando Daniel ficou sabendo disso, quando Daniel ficou sabendo desse decreto, ele não fugiu, ele não se escondeu, mas diz a palavra de Deus que no capítulo 6, no versículo 10, diz a Bíblia que quando Daniel soube que o rei tinha assinado e ordenou, voltou para casa, no andar de cima havia um quarto com uma janela que dava para Jerusalém, e Daniel abriu a janelas, ajoelhou-se, orou, dando graças ao Deus, como costumava fazer 3 vezes por dia. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele não mudou a sua rotina. Ele subiu no segundo andar, ele abre a sua janela, e quando ele abre a janela, ele não somente abre a janela, mas como ele tinha posses, ele tinha dinheiro, ele já comprou um lugar, ele já tinha um lugar, ele já escolheu um lugar, que quando ele abria a janela, já estava voltada para a direção de Jerusalém. Então, quando ele recebeu o decreto, ele não se escondeu, ele foi, subiu no segundo andar, abriu a janela, voltada para Jerusalém, e começou a falar com Deus. Queridos, talvez se fosse qualquer outras pessoas, um de nós fecharia, se esconderia, ficaria com medo, nem iria orar, e muito menos abrir janela. Mas Daniel, ele colocou no seu coração, porque ele sabia, porque ele era dirigido pelo Espírito Santo, que aquilo foi feito exclusivamente para atingir a sua vida. Aquilo foi feito para atingir a sua vida. E no espaço de 30 dias, querendo ou não, aqueles homens iam encontrar ele orando,
porque ele não iria deixar de falar com Deus. Então ele faz o quê? Ele desafia. Diga assim: desafia. Mais alto: desafia. Ele sobe no segundo andar e ele abre as janelas. Querido, eu quero dizer algo para você. Nós temos, todo mundo usa o sistema de computador. Qual é o nome do sistema de computador mais usado? Windows. Para você fazer um monte de coisa, você tem que passar pelo Windows, porque abre e você começa a navegar, e você começa a fazer um monte de coisa por aquele aplicativo, que o nome é janela. Então, quando a gente fala de janela, nós estamos falando de abertura. Diga assim: aberturas. Mais alto: aberturas. Preste atenção. Daniel, ele abre as janelas. Eu estou abrindo as janelas. Se ajoelhou e, voltado para Jerusalém, ele começa a orar. Que nesta campanha você entenda isso. Quando ele abriu a janela, a primeira coisa: eu não tenho vergonha de quem eu sou e para aquilo que eu fui chamado. Deus está dizendo para você nesta campanha: não tenha vergonha de dizer quem você é. Eu vou repetir: não tenha vergonha de dizer quem você é. Você é homem, mulher de Deus, não tenha vergonha. É tempo de mostrar quem você é. É tempo de você mostrar e falar assim: eu sou um homem de Deus. É tempo de abrir a janela e falar assim: eu sou uma mulher de Deus. É tempo de você falar para a sociedade: ei, eu adoro a Deus. É tempo de você mostrar para todo mundo, quando todo mundo fala assim: ei, não adora, você abre a janela e fala: adoro. Quando todo mundo fala assim: não ora, você abre a janela e você diz: eu oro. Quando todo mundo fala assim: vamos parar, você vai abrir a janela e fala assim: eu vou continuar. É tempo de abrir janelas. É tempo de abrir janelas espirituais. Deus está falando: não tenha medo, não se acovarde, mas abra janelas, porque eu vou falar com vocês. Ora, abraçou. Diga assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aleluia! Oh, aplauda forte a Cristo. Segunda coisa: abrir a janela representa transparência. Diga assim: transparência. Quando você abre, você vê o que tem dentro. Quando você abre a janela de uma casa, você vê o que tem dentro daquela casa. Então, quando Daniel abre a janela, ele está sendo transparente. Para de ser falso, para de ser hipócrita. Mostra uma coisa e vive outra. Deus está dizendo para você: seja transparente. Mostra quem você é. Aleluia. E diz a palavra de Deus então que ele abre a janela significa transparência. Por exemplo, eu lembro que eu não podia ter televisão, e para assistir o Pica-Pau, eu morava na Coab de Carapicuíba, cheio de apartamentos, e tinha a mulher do térreo, e eu ficava sentado no murinho assistindo o Pica-Pau, sem ouvir o áudio, só vendo o Pica-Pau lá. E quando a mulher percebia que eu estava assistindo, ela ia assim, olhava para mim e fazia assim, ó, fechava a janela. Então, quando você fecha a janela, você não quer mostrar nada para ninguém. Mas quando você abre a janela, você está tendo transparência de quem você é. Daniel não tinha que se esconder. Ele mostrava para todos quem ele era. É tempo de você mostrar quem você é. Terceira coisa:
Quando você abre a janela, tem que ser mais rápido. Quando você abre a janela, é porque você quer ter uma visão. Aleluia. Quando você abre a janela, é porque você quer ter uma visão. Hoje Deus está falando para você: abre a janela. Lembra quando Deus falou com Abraão? No caso, Abraão não tinha, ele estava numa tenda, ele não estava numa construção de tijolos de barro. E quando Deus queria trazer uma visão para Abraão, ele estava numa tenda, e como não tinha janela na tenda, Deus falou para ele: sai para fora. E quando ele saiu para fora, Deus falou assim: olha para o céu. Tem gente que está com a janela fechada, tem gente que não vê nada, tem gente que não deslumbra nada, tem gente que está assim, ó, fechado. Parece aquele negócio que põe animais para que não olhe para um lado e para o outro. Fechado, não recebe, não visualiza, não tem visão. Entra ano e sai ano e continua a mesma coisa, continua acreditando nas mesmas coisas, os mesmos paradigmas. Acha que a sua vida está assim por causa dos outros, nunca assume responsabilidade, dizendo: eu vou mudar pelo poder do nome de Jesus. Mas enquanto você tiver com essa janela, alguns têm até pôster nas suas janelas. Quando olha para a janela, já tem algo cravado e não vê nada para fora. Já está cravado na sua mente, que você não pode, que você não consegue. Um medo, palavras de negação, palavras de miséria. Mas quando você abre a janela, como Daniel, ele tinha uma visão. Então daqui a pouco eu vou explicar qual era a visão de Daniel. Quando ele abre a janela, ele tinha uma visão. Eu dei esse papel para vocês, mas se a sua janela estiver fechada, de visão espiritual, não vai mudar nada. Eu peço para que Deus nessa noite mude os teus paradigmas. Eu peço para que Deus nessa noite abra o seu intelecto. Eu peço para que Deus nessa noite te dê revelação e visão. Se você entendesse o potencial, o homem e a mulher de Deus que você é, a sua vida já estaria diferente. Eu peço a Deus de todo o meu coração que você abra as janelas espirituais dessa noite, para você enxergar o que Deus tem para você. Mas enquanto Deus tem um mundo lá fora, coisas extraordinárias, sonhos, visões que Deus tem para você, enquanto você estiver com a janela, cortina, tudo fechado, querido, vai ficar a visão para o lado de fora, e você vai ficar paralisado para o lado de dentro. Porque quando você abre a janela, você entende o tempo. Olha, está sol, olha, está frio, olha, está chovendo. Você vê, quando você enxerga, você já entende o que está acontecendo no seu ambiente. Tem pessoas que estão no inverno, na chuva, de manhã, de tarde, de noite, e não enxergam e não vê nada. Mas hoje você vai abrir a sua janela da sua mente. Então, pessoas que estão travadas também. E agora eu quero dizer, quando você abre a janela, você vê a luz entrar. Quando você abre a janela, você vê a luz entrar, a claridade entra. E nesta noite a claridade, que é o Espírito Santo, vai entrar no seu entendimento. E quando você faz isso, deixa a luz entrar, você recebe o destino. E Daniel tinha o destino, diga assim, destino. Em Crônicas capítulo 6, 2 Crônicas capítulo 6, versículo 37 a 40. E agora eu vou explicar que Daniel não simplesmente só abria a janela, mas quando Daniel abria a janela, ele tinha um propósito, ele tinha um destino. Quando você abre a janela, você não tem que abrir por acaso. Eu estou falando espiritualmente. Quando você abre, é porque você já tem um destino para você. Põe para mim 2 Crônicas capítulo 6, versículo 37. Daniel, ele tinha um destino, e você sabe que ele lia a palavra de Deus, ele tinha o entendimento da palavra de Deus, dos profetas.
Eu quero que você entenda que na época, os judeus eles liam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas também naquela época estava sendo escrito, não é igual a gente tem a Bíblia de hoje, que está lá tudo, de Gênesis a Apocalipse, não. Então o judeu, para aquela época, eles liam o Pentateuco, os 5 primeiros livros, porque as outras partes da Bíblia estavam sendo escritas ainda. Mas muitos daquela época não se atentavam para a palavra dos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Esdras e por aí vai. Mas eu quero que você entenda que Daniel, ele conhecia a história de Davi e de Salomão, então ele tinha tudo. Cadê, meu Deus? 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 37, e o que diz lá? Eu vou achar aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Para ajudar, eu estou sem o meu óculos, para eu achar aqui. Segunda Crônicas 6:37. Diz assim, deixa eu aumentar a tela aqui do meu celular. Salomão falando com Deus: e quando tiveres pecado contra vós, pois não há uma pessoa que não possa pecar, e vós tiver irado contra eles, e os estrangeiros ao inimigo, aos seus vencedores, deportarem para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra onde foram sido deportados, se converterem e vos suplicarem na terra do seu cativeiro, pecamos e agindo mal, cometemos iniquidade, e se retornar-vos a vós de todo o coração e de toda a alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram deportados, e orares voltado, olha aqui, e orares voltado para esta terra, a terra dos seus pais, para a cidade que escolheste, para o tempo que construiu para o vosso nome. Versículo 39, escutai do céu, do lugar aonde resistes, aonde moras, e ouça as suas orações, perdoando os vossos pecados. Preste atenção. Daniel era cativo da Babilônia. Daniel foi tirado da sua terra e foi levado para a Babilônia, de Judá para a Babilônia, e tinha uma palavra. O rei Salomão disse: se o seu povo pecar, e se forem levados como escravo para outros lugares, para outras terras, para outro país. Quando ele estava inaugurando o templo, então ele diz: eles vão orar na direção do templo, na direção da tua terra, eles vão orar na direção. Então quando eles fizerem isso, o Senhor vai abrir, o Senhor vai ouvir as suas orações aí do céu. Então entenda, por que Daniel com um decreto desse abre a janela? Por que Daniel com um decreto desse abre a janela em direção a Jerusalém? Por tudo isso que eu falei, mas principalmente porque tinha um decreto de morte, mas também tinha um decreto de vida. O decreto de morte é que se alguém orasse e pedisse para qualquer outro Deus, morreria. Mas também na palavra de Deus tinha um decreto de vida, que se alguém estivesse em algum lugar, correndo perigo, passando mal, passando dificuldade, se abrisse a janela, ou se orasse em direção ao templo de Deus,
Ele ouviria as suas orações. Aleluia. Todo dia nós caminhamos debaixo de decretos de morte, decretos de falência, decretos de tristeza, decretos de dor, decretos malditos, decretos malignos. Mas também, querido, se você conhece a verdade te liberta. Existem decretos aqui nesta palavra, existem coisas que estão escritas aqui nesta palavra. Então você tem que escolher ou o decreto deste mundo ou o decreto da palavra de Deus. E eu quero dizer para você: escolha os decretos da palavra de Deus, porque esta te dará a vitória. Aleluia! Daniel, eu tenho 2 decretos da Babilônia de Deus. Eu escolho Deus. Quem escolhe Deus? Eu escolho Deus. Escolho ser amigo de Deus. Eu só lembro de um pouquinho das músicas, já percebeu? Meu índio está zoado. E Daniel abriu a janela. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Agora vivo a vida de Deus. Aleluia. Eu escolho Deus. Abre a sua janela para Deus. Diz a palavra de Deus que aqueles homens viram e falaram: ó rei, o seu amiguinho Judá, tal e coisa, vamos jogar na cova dos leões. O rei tentou fazer de tudo. O rei, sendo rei, um homem poderoso, mas como foi dado o decreto, não podia voltar atrás. Ele tentou, ele agiu até chegar à noite. E não tinha como fazer, não tinha. Existem coisas que o homem não pode fazer. Pode ser homens importantes, pode ser homens poderosos, mas Deus pode fazer. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. Aquilo que o advogado não pode, Deus pode. Aquilo que o médico não pode, Deus pode. Aquilo que os homens não podem, Deus pode. Então o rei Daniel vai na fé. E diz a palavra que jogaram Daniel na cova. Leões há 15 dias sem comer. Mas quando jogaram Daniel, os céus estavam abertos para ele. E diz a palavra que o Senhor enviou um anjo. E os leões, preste bem atenção, Daniel ele é bem específico. Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Tem gente que acha que Daniel chegou na cova do leão e os leões vieram igual o gatinho para cima dele. Não. Diz a palavra de Deus que o Daniel relatou. O que o Daniel relatou? Deus enviou um, e ele fez o quê? Se fechou a boca, é porque a boca estava aberta. Se estava aberta era para tragar. Eu quero dizer para você que Deus já tem um anjo. Tem um anjo preparado para cada um de nós. E quando você for jogado na cova, a violência, o ódio, a dor, a raiva vier contra você, já tem um anjo lá, ó, fechando a boca, fechando a boca, fechando a boca. Se prepare, anjo do Senhor está trabalhando em nosso povo, para fechar a boca de leões que vem para te tragar. Quem está comigo glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Então, no outro dia, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite foi de choro no palácio, mas no outro dia, foi dia de alegria. Eu libero esta palavra para você. Segunda-feira, vem logo, vem em mim segunda-feira, aleluia.
Segunda-feira é dia de milagre. Segunda-feira é dia de portas abertas. E diz a palavra de Deus que o rei diz: não existe outro Deus como Daniel, porque o Deus de Todo-Poderoso. Daniel estava com a porta aberta para os céus, e Daniel disse: eu não fiz nada para Deus nem para o Senhor. Ele colocou na balança. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Fizeram tantas injustiças com Daniel, mas o Senhor livrou todas elas, porque Deus é o juiz. E eu libero esta palavra: toda injustiça se converterá em justiça para a sua vida. Aquilo que você foi injustiçado, se prepare. 2021 é o ano que Deus vai cumprir a justiça dele na sua história, em nome de Jesus. E depois de uma guerra, vem a vitória. Aquilo que eles temiam de Daniel, aconteceu. Preste atenção. O inimigo sempre vai dar um sinal que você está no caminho certo. Eu vou repetir. O inimigo sempre dará um sinal que você está no caminho certo. O que eles mais tinham medo é que Daniel dominasse sobre eles. Então eles lutaram para que Daniel não dominasse sobre eles. Mas na verdade eles foram aniquilados do caminho de Daniel, e Daniel dominou aquilo que eles não queriam dominar. Então, eu estou sem voz, eu não posso mais gritar, senão eu não vou conseguir orar. Mas se eu fosse você, tivesse juízo, eu levantaria a minha mão direita, que eu estou profetizando. Exatamente nesta área que você tem luta, exatamente nesta área que você tem guerra, é exatamente aí onde Deus tem preparado uma vitória para você. Segura, é exatamente aí onde Deus tem preparado uma vitória para você. E o inimigo está tão furioso, porque ele sabe disso. Você tem um destino, você tem um decreto, que ele faz de tudo para você não chegar no ponto que Deus tem para você. Por isso que ele se levanta de uma forma terrível contra a sua vida. Mas pega essa, e é para arranjar de glória, de aleluia, este lugar. Em nome de Jesus, ninguém pode parar os desejos e a vontade de Deus. E aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Inimigo se levantando, inimigo planejando contra a sua vida, não vai parar, não vai paralisar, porque aquilo que Deus tem para você, homem nenhum pode tomar de você. Aleluia. E agora, nós estamos em outro tempo, o tempo da graça. E Jesus disse assim: quando você entra, Mateus capítulo 6, entra no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus em secreto. Porque agora, o que eu estou ministrando para você, que antes no Velho Testamento era tudo no físico, agora no Novo Testamento não são as coisas no físico, no Novo Testamento é espiritual. Jesus disse: quando você for orar, tranca a porta, mas fala com seu pai em secreto. Você fecha o físico e abre o espiritual. Quem está pegando? Você fecha o físico e abre o espiritual. E quando você abre o espiritual, diz a palavra de Deus que o seu espírito é levado até o terceiro céu, e você começa a dominar com Jesus Cristo nas regiões sobrenatural, no celestial, e você tem poder sobre principados, sobre potestades, sobre dominadores. Por quê? Porque quando você abre a janela, você não fica no mesmo lugar. Quando você abre a janela, você não tem que olhar para Jerusalém e para o templo de Salomão, mas quando você abre a janela, você entra direto na sala do trono do Pai. No Velho Testamento eles olhavam para Jerusalém, no Novo Testamento eu entro para a sala do trono de Deus. Aleluia! No Novo Testamento
Testamento eu entro na sala do trono, no Novo Testamento eu governo na região celestial com Cristo Jesus. Então, pelo amor de Deus, ore, 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 leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, mergulhe na presença de Deus, porque você sai da terra e vai para o céu, e quando volta para a terra, você governa a terra, não é a terra que te governa. Quem quer reinar nas regiões celestiais, se coloque de pé.